do ciclo de webinars do Ano da Água, o último webinar de 2023. Eu ia vos pedir, por favor, a quem não tem o nome identificado, para colocarem o vosso nome, renomearem. Se não souberem como fazer, podem nos dizer que nós ajudamos. Se não, na vossa janelinha, se clicarem na vossa janelinha, tem 3 pontinhos, clicam nos 3 pontinhos, renomear e podem colocar o vosso nome. Isto para que depois seja mais fácil nós podermos vos identificar, não é? Para emitir os certificados, e para, eventualmente, se tiverem alguma questão, eu vos poder chamar pelo nome, senão é capaz de sair um bocadinho esquisito. Ora então, Olá. hoje... Olá, boa tarde. Ia-vos também pedir para, se possível, desligarem o vosso áudio, e depois, no final, podem colocar as vossas questões pelo chat, ou então pedir a palavra e nós permitiremos que possam colocar as vossas questões. Ora então, hoje temos connosco o Oscar Ferreira, é professor associado na Universidade do Algarve, possui uma licenciatura e um mestrado em Geologia Aplicada e Económica e um doutoramento em Ciências do Mar, Dinâmica Costeira. Leciona e faz investigação sobre dinâmica costeira, riscos costeiros e gestão costeira. É membro da direção do Centro de Investigação Marinha e Ambiental e do mestrado em Gestão Marinha e Costeira. Também foi o responsável pelo doutoramento em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, bem como pelo mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros. Participou em mais de 40 projetos de investigação nacionais e internacionais, tendo sido o coordenador de diversos projetos de investigação nacionais e membro das comissões de coordenação dos projetos europeus MICOR e RISKIT, dedicados à análise de risco em áreas costeiras e avaliação de medidas de redução de risco. Publicou mais de 150 artigos em revistas científicas internacionais e orientou e co-orientou cerca de 30 teses de mestrado, 15 teses de doutoramento, 15 pós-docs e mais de 30 bolseiros de investigação. E hoje traz-nos a palestra Impactos das Alterações Climáticas nas Zonas Costeiras. Oscar, muito obrigada por ter aceito o nosso desafio de vir encerrar o nosso ciclo de webinars e trazer-nos uma palestra que certamente interessa a todos. Muito obrigada e dar-lhe a palavra para então começarmos. Obrigado, eu é que agradeço. O convite foi feito pela PG para estar aqui hoje presente e poder partilhar esta apresentação. É uma apresentação, eu diria, relativamente ligeira, tendo obviamente por base variado conteúdo científico. A ideia é que esta apresentação sirva de base para refletir sobre potenciais problemas e questões relacionados com as alterações climáticas nas zonas costeiras, para um futuro que eu diria que já não é tão longínquo, se calhar, e que requer algum planeamento e alguma perspectiva do nosso ponto de vista e depois também do ponto de vista dos gestores em geral. Eu vou então partilhar o meu ecrã. Vamos ver onde é que estão as minhas coisas. Já devem estar a ver agora, ok? Penso que está tudo certinho. Sim. E então vou começar esta apresentação. Esta apresentação tem por base trabalho de desenvolvimento científico que estamos a fazer e fazemos já há bastantes anos no Centro de Investigação Marinha Ambiental da Universidade do Algarve, e que pretende quantificar, em muitos casos, as alterações associadas às alterações climáticas, os impactos que temos nas zonas costeiras atualmente e poderemos ter no futuro. Porquê é que isto é relevante? A verdade é que nós, em primeiro lugar, nem sequer necessitamos de chamar as alterações climáticas para esta conversa para justificar a necessidade de estudarmos fenómenos extremos e fenómenos com impacto já elevado na zona costeira. Nós já temos esses fenómenos, já existem,
Há, efetivamente, eventos históricos, eventos recentes, normalmente de baixa frequência, com elevado impacto. Tenho aqui dois exemplos. No lado esquerdo do ecrã, vocês conseguem ver a tempestade Xíntia. A tempestade Xíntia passou pelo sul do país, subiu toda a costa oeste portuguesa e derivou para a França, onde foi responsável por uma série de inundações, nomeadamente nesta vila que estamos aqui a ver na fotografia de baixo à esquerda, tendo causado só nesta vila cerca de 50 mortos. 50 mortos associados a estas inundações durante a noite, na passagem da tempestade. O Katrina, que está à direita, Catarina está muito bem documentado, muito bem conhecido, porque fez um percurso, um furacão de elevada intensidade, fez um percurso que entrou mesmo de sul para norte em New Orleans, tendo rompido estes diques que conseguimos ver aqui nesta imagem, e esta ruptura de diques acabou por causar mais de 1.300 mortos e uma ruptura económica absoluta em New Orleans na altura, com a retirada de mais de um quarto da população da cidade, sendo que alguns deles decidiram nem sequer voltar à cidade e mudar completamente a sua vida. Ora, nós temos estes eventos já, mas, efetivamente, alguns destes eventos com as alterações climáticas poderão ainda ter uma carga superior em termos de impacto. Peço desculpa, que o meu computador agora não está a querer passar o slide, já está. Portugal, obviamente, não é exceção a estes eventos. Como eu disse ali, o Xíntia passou cá em 2010, fez vários estragos, já vamos ver algumas imagens, mas historicamente temos outros, aquilo que se apelidou do ciclone de 1941, ainda hoje tido como um dos eventos mais destrutivos do ponto de vista hidrometeorológico. Aqui no Algarve, por exemplo, abriu várias barras e danificou várias áreas na Ria Formosa. Na altura não tínhamos a ocupação que temos hoje na zona costeira, senão provavelmente as consequências seriam ainda mais fortes. E aqui no lado esquerdo tem um exemplo de áreas de galgamento na zona de Sesimbra, mais perto de Lisboa, associado a este ciclone nomeado ciclone 1941. E há relatos diversos deste evento meteorológico, das tempestades associadas e das suas consequências na zona costeira, ainda que, na altura, obviamente, com a relativamente escassa ocupação costeira, os danos tivessem sido menores. Já no tal Xíntia, em 2010, temos aqui algumas imagens, por exemplo, na Fuseta, a destruição de cerca de 40 casas, que estavam sobre a duna, e depois a remoção das restantes pela entidade gestora. No Furador, aqui um exemplo também de erosão costeira elevada a expor as rochas de proteção, por exemplo. No Forte Novo, aqui também no Algarve, o recuo da Arriba, por isso a Arriba a ser atingida diretamente e a recuar, e muitos outros exemplos em 2010. E depois tivemos outras tempestades, como o Hércules em 2013, que foi também bastante impactante em várias zonas da costa portuguesa, e mais recentemente aqui no Algarve em 2018 a tempestade Ema, que promoveu destruição acentuada na zona costeira. Ora, esta situação já existente, volto a dizer, isto não está relacionado ainda com as alterações climáticas em si, são eventos históricos e são eventos extremos que ocorrem de tempos a tempos, mas esta situação tenderá a piorar em termos de risco por dois fatores. O risco é tido como a multiplicação da probabilidade da ameaça, do hazard, pela sua consequência potencial. Ora, nós vamos ter o incremento destas duas componentes do risco. Como é que temos o incremento da ameaça? O incremento da ameaça temos, por exemplo, se houver aumento dos ventos, aumento ou variação no regime de tempestade que leva a aumento do regime de tempestade e subida de nível médio do mar. Nós, em Portugal, continental, temos uma previsão de pequena variação no regime de tempestades, ou seja, contrariamente a alguns locais onde se espera que efetivamente o regime de tempestades passe a ser mais intenso
e até com maior frequência, não há essa previsão para a generalidade da costa portuguesa. No entanto, temos uma previsão de subida de nível do mar. Uma previsão de subida de nível do mar próxima daquela que é a média global à escala mundial. Mas depois também temos a segunda parte, que é o aumento das consequências por aumento da ocupação antrópica. Efetivamente, nós temos um aumento da sequência por aumento da ocupação antrópica possível, potencial no futuro, porque continuamos a ocupar o litoral de uma forma relativamente elevada. Mesmo quando nós transformamos uma zona, por exemplo, de 2 ou 3 casas num novo hotel ou hostel, estamos a aumentar o risco, estamos a aumentar o valor da propriedade, estamos a aumentar também o número de pessoas a ocupar o litoral e por isso estamos a aumentar a consequência. Estas duas partes, o aumento da ameaça através das alterações climáticas, o aumento da consequência pela nossa própria ação de ocupação do litoral, fazem com que a perspectiva no futuro é que o risco venha sempre a aumentar. Nós não estamos até agora a conseguir diminuir nenhum destes dois fatores. Não diminuímos a ocupação do litoral e não diminuímos a ameaça, por exemplo, iremos na realidade aumentá-la, sobretudo através das consequências das alterações climáticas. Assim sendo, e eu peço desculpa outra vez, meu de vez em quando não funciona muito bem. Assim sendo, temos então, e vamos focar sobretudo na possibilidade da subida de nível médio do mar, um dos efeitos das alterações climáticas mais preeminentes em Portugal, e vamos ver de que forma é que pode evoluir no futuro. Neste momento, o que nós sabemos é que temos uma tendência subida. Aqui estão registros de várias tipologias. Nesta imagem à esquerda, vocês conseguem observar registros dos marégrafos, já existem desde 1870, 1880, até a atualidade. Conseguem observar que a partir de mais ou menos 1920 há uma subida mais acelerada do nível do mar, e provavelmente será essa parte que passa a ter intervenção antrópica ou que denota a intervenção antrópica através da alteração climática, do efeito estufa. Depois aqui a preto, é importante notar as observações de satélite. Estas são mais independentes, digamos, da parte geológica, porque as observações de marégrafo, obviamente, são sempre relativas entre o nível do mar e o nível da terra em cada local. As observações por satélite, em princípio, descontam a variação da terra e são mais fidedignas desse ponto de vista. No entanto, como vocês podem ver, as duas batem relativamente bem à escala mundial e por isso parece haver um ajuste entre umas e outras. Nas observações de satélite entre 1993 e 2016, temos uma taxa média de subida à escala global já de 3,3 milímetros por ano, sendo que em Portugal também as últimas décadas parecem acompanhar esta tendência e já estamos também próximos deste valor. À escala global, a subida a nível médio do mar não é uniforme de forma nenhuma. Esta imagem é só para espelhar isso. Esta é a subida a nível médio do mar desde 93 até 2000 e qualquer coisa, não tenho agora se é 2012, se é 2011. E o que nós vemos é que há locais que até tiveram descida do nível do mar, que está azul, representado, ok? Há locais que tiveram subida muito acelerada do nível do mar, representada a vermelho, e outros uma subida moderada ou intermédia, a amarelo e laranja. É o nosso caso, nós temos uma subida moderada, intermédia, mas que é próxima daquela que é a média mundial em termos de comportamento. Qual é que é a perspectiva futura? Infelizmente não fiquei particularmente contente depois do COP28, do último. Não me parece que se tenha progredido quase nada. Também se calhar fazer os copos nos produtores de petróleo não será a melhor solução. O que se preconiza é que em vez de termos o azul, vamos ter o vermelho. Ou seja,
continuamos a fazer emissão de gases de estufa e continuamos no cenário, num dos cenários piores neste momento e não nos cenários de melhoria, pelo menos para as próximas décadas, visto que até agora não temos sido capazes de fazer redução de emissão de gases com efeito de estufa e, como tal, continuaremos a ter aceleração da subida a nível médio do mar e outros efeitos. Este que está aqui a vermelho, este cenário a vermelho, é um cenário de subida a nível médio do mar para valores de aumento da temperatura na ordem dos 3 a 5 graus, genericamente relativamente ao valor de referência, enquanto toda a gente gostaria de ter o tal 1,5, vai ser ultrapassado daqui a meia dúzia de anos e mesmo os 2 graus já vai ser muito difícil de manter. Sendo assim, neste momento as nossas previsões estão a trabalhar com os cenários menos otimistas, estão a trabalhar com estes cenários que estão aqui colocados no vermelho, que nos indicam uma possibilidade de aceleração da subida de nível médio do mar e valores de nível médio do mar da ordem de 1,80 m superior aos atuais no final do século. O que é que isto se traduz em termos de zonas costeiras, que é o tema principal, digamos, da conversa? E vamos por partes, vamos separar as zonas costeiras de acordo com a sua morfologia. Vou começar com as costas rochosas. Obviamente, sendo as costas rochosas não reativas do ponto de vista da sua elevação, nós vamos ter uma subida direta do nível do mar, e ao subir diretamente o nível do mar, o nível que é atuado vai ser mais alto, a dissipação de energia da onda pelo fundo vai ser menor, vamos ter uma coluna de água maior, e por isso o impacto da onda sobre a costa rochosa vai ser muito mais direto do que aquele que é atualmente. O efeito de minimização de energia da onda pelo fundo rochoso vai se atenuar à medida que nós formos subindo o nível do mar. Vamos ter então uma aumentação direta das ondas, vamos ter uma maior energia de onda na arriba e com isto, obviamente, espera-se que no final o resultado seja um maior número de movimentos de massa e uma aceleração do recuo da linha de costa. Não sabemos quantificar estes fatores de uma forma simples, mas aquilo que se espera é mais movimentos de massa e maior recuo da linha de costa. Por outro lado, temos também um segundo efeito. O segundo efeito é, imaginem uma praia, aqui este perfil, isto é um perfil de uma praia arenosa, com uma costa rochosa atrás, que está laranja pretende mostrar a rocha, que está amarelo pretende mostrar a areia, atracejado o perfil, digamos, antes da subida a nível médio do mar, e depois a cheio o perfil de evolução da praia após o nível médio do mar. O que é que vai acontecer? A praia vai se encostar mais para o interior, vai reduzir a sua largura, vai diminuir de largura e, eventualmente, algumas delas, as praias mais pequenas, até poderão submergir e desaparecer. Ou seja, algumas das praias em enseada, das praias encastradas, mais pequenas que temos no nosso litoral, reduzirão a sua largura e poderão mesmo até desaparecer. Nós estimamos, fizemos um estudo para 32 praias do Algarve. Aqui temos cerca de 48 perfis analisados em 32 praias e destes 48 perfis analisados, 15 deles deixarão de ter berma antes de 2100. Se nós não fizermos nada, estou a partir aqui de um pressuposto de não ação. Um pressuposto de não ação, destes 48 perfis de praias do Algarve, que são todas estas são praias balneares com atividade turística, onde as pessoas podem e vão fazer atividade balnear. 15 dessas praias deixarão de ter berma para uso balnear. E algumas delas poderão mesmo estar sujeitas a submersão, isto para uma subida de 1 metro de nível médio do mar. Obviamente que há formas depois de minimizar este problema, através de realimentações artificiais, de crescimento artificial da praia, etc. Mas dá-nos uma indicação que teremos que ter ações para promover a continuidade das praias, ou então algumas delas terão uma redução relativamente importante da sua largura, o que para o Algarve, obviamente, se traduz depois em dinheiro, visto que é um fator turístico determinante, ainda é o turismo de praia no Algarve. Aqui temos um exemplo
de algumas zonas rígidas. Isto não é uma costa rochosa, é uma costa rochosa artificial, se quiserem. Estas duas costas são arenosas, mas na realidade nós artificializamos e transformámos-las em costas rígidas. Na imagem do lado esquerdo temos a Praia de Faro, aqui pertinho da minha casa, e podem ver de que forma nós, ao colocarmos um parque de estacionamento, o colocamos já sobre a berma da praia. Obviamente, esta zona de parque de estacionamento não vai ter capacidade de evolução para o interior, não há aquilo que nós chamamos espaço de acomodação para a praia e, por isso, a praia vai ter uma tendência de redução da sua largura, visto que não pode, se tivesse que progredir para o interior, se houvesse espaço de acomodação, ela migraria. Não havendo espaço de acomodação, vai encolher, vai diminuir a sua largura, até um ponto em que o parque de estacionamento estará quase sempre exposto, que é já o que acontece em cada tempestade. Este parque é sujeito a galgamentos praticamente 3, 4 vezes por ano. Aqui temos uma situação à direita do farol, também na Ria Formosa, uma zona de enrocamento para proteger as casas e o próprio farol. Aqui o desaparecimento da areia, esta areia tinha lá sido colocada de forma artificial, e o desaparecimento desta areia, não havendo espaço de acomodação, não havendo possibilidade da praia recuar, aquilo que acontece é não termos praia. Por isso, o que vai acontecer é, em algumas situações, em situações de costas rochosas ou artificializadas, a subida a nível médio do mar vai contribuir para a redução da largura da praia e até, eventualmente, ao seu desaparecimento. Em costas arenosas, onde, digamos, há possibilidade de progressão da praia para o interior. Mesmo assim, nós vamos ter uma aceleração do recuo da linha de costa. Poderá não ser enorme comparando com alguns valores que já temos em Portugal, mas haverá uma aceleração do recuo da linha de costa por reajuste a uma nova posição. Um aumento da erosão dunar, consequentemente um aumento do risco costeiro se houver ocupação na zona costeira e podemos ter um potencial aumento dos galgamentos oceânicos. Por exemplo, se uma duna como esta que está aqui representada em baixo não tiver já capacidade de voltar a reconstruir-se, se já não tiver sedimento suficiente para voltar a reconstruir, se tivermos uma praia em erosão, mesmo com espaço de acomodamento, vai ser muito difícil que ela consiga regenerar-se à mesma taxa que vão ocorrendo os galgamentos oceânicos. Em alguns estudos também fizemos aqui para o Algarve. Verificámos que vamos ter um aumento do potencial de galgamento até ao final do século e que, por exemplo, galgamentos que hoje são absolutamente extraordinários, que apenas acontecem ou acontecerão a cada 100 anos, com tempestades, com período de retorno enorme e que provavelmente nunca nenhum de nós viu, porque os maiores terão sido em 41, eventualmente alguns em 89 aqui na Praia de Faro, passarão a ocorrer, galgamentos que ocorriam uma vez a cada 100 anos, passarão a ocorrer a cada 20 anos em 2055 e uma vez a cada 10 anos em 2100. Ou seja, passará a ser relativamente frequente alguém na sua vida ver 7 ou 8 vezes galgamentos que hoje não verá uma única vez, ou uma vez apenas na sua vida. É um aumento da intensidade destes galgamentos, é um aumento da capacidade disruptiva do mar, associado à subida do nível médio do mar, e, obviamente, assumindo aqui que não haverá uma possibilidade fácil de todos os corpos lunares terem sedimento, transporte eólico que consiga compensar esta subida do nível do mar. Se tivessem, seria ótimo, mas a verdade é que nós temos déficit alimentar em muitas áreas na zona costeira e por isso não teremos uma possibilidade de acompanhar facilmente esta subida a nível médio do mar através da reposição natural de sedimentos. Volto a dizer, isto acontecerá se nós não tomarmos medidas, ok? Estou sempre a fazer este cenário do ponto de vista se não houver intervenção de medidas minimizadoras. Para estuários e lagunas costeiras, temos uma situação de tendência de migração para a terra, de todo o sistema.
quando temos subida a nível médio do mar, há a tendência destes sistemas irem migrando também para o interior. Já vamos ver que isso é relativamente difícil em muitas situações em Portugal e no mundo, e que leva a uma possibilidade de encolher destes sistemas. Mas temos também outra situação, que é o aumento potencial da inundação como consequência. Nós, como este gráfico que está aqui indica, temos que possuir um equilíbrio entre o crescimento vegetativo, por exemplo, de um sapal, a chegada de sedimentos a esse sapal e o nível do mar, a subida ou variação do nível do mar que temos em cada altura. Se tivermos este equilíbrio, temos uma subida do nível do mar e vamos ter também uma subida do próprio sapal. Por exemplo, nós já tivemos 22 centímetros de subida a nível médio do mar no último século. Os sapais de Ria Formosa não denotam necessariamente uma inundação global associada a estes 22 centímetros de subida que já tiveram. Eles conseguiram genericamente adaptar-se, subir, ter sedimento e vegetação suficiente para subir esses 22 centímetros. Até houve criação de novos sapais em vários sítios. Perdem alguns, criação noutros. No entanto, nós sabemos que haverá um ponto a partir do qual a taxa de subida a nível médio do mar será superior à capacidade de reconstrução do ambiente. E a partir daí entraremos numa situação de inundação. Um dos problemas que estava a alertar é a redução do sistema. Eu só marquei aqui algumas linhas vermelhas correspondentes ao Olhão, a Faro e ao aeroporto, aqui na Ria Formosa, mas, na realidade, quase toda a bordadura da Ria Formosa, para não dizer toda, está interrompida por obras rígidas, que não permitem a sua migração para o interior. Assim como está o estuário do Tejo, assim como está o estuário do Sado, na sua generalidade, e quase todas as outras, a Ria de Aveiro, quase todas as nossas zonas costeiras, estuarinas e lagunares estão bordejadas por áreas artificializadas. Isto faz com que estes sistemas que deveriam migrar para o interior de forma natural e manter os seus ecossistemas e manter a circulação hidrodinâmica adequada, vão encolher com o tempo. Aqui será uma escala já mais geológica, digamos assim, não será talvez à escala das décadas que eu tenho estado a falar, mas não estamos a permitir que haja uma migração natural para o interior destes sistemas. Poderemos vir a facilitar através de ações de renaturalização. Para a Ria Formosa, um trabalho de Carrasco et al., relativamente recente, estudaram a possibilidade de variação da Ria Formosa para o próximo 100 anos, até 2100, entre 2011 e 2100, e o que nós temos aqui representado é, em 2100, a vermelho está representada a área que poderá ser inundada de sapal para água. Será o mais drástico. Okay? Não há assim muitos vermelhos, felizmente, mas há alguns. A laranja está representada a área que poderá ser transformada, está aqui a seta a indicar, de sapal para planície de maré, o que já é uma certa perda de ecossistema, visto que o sapal é um ecossistema mais rico, com maior capacidade de trocas de oxigênio, com maior riqueza do ponto de vista de biodiversidade, com captura de CO2, etc. Por isso, perder de sapal para planície de maré já é perder em termos de biodiversidade e em termos de serviços ecossistémicos. E amarelo, a perda de planície de maré para água, ou seja, a planície de maré tornar-se-á sempre canal de maré e não aparecerá nesta parte. Por isso, aqui tem uma perspectiva de todas essas perdas, as áreas que ficam aqui a branco não se alteram. As áreas que estão aqui no meio a branco não se alteram em termos de comportamento. Por isso, muitas das áreas de Ria Formosa poderão alterar-se em termos do seu comportamento e do seu ecossistema face à subida de cerca de 1 metro de nível de mar, porque não terão capacidade para acompanhar essa subida no futuro. Algo também muito importante nestes sistemas lagunares, costeiros gerais, tem a ver mais com a nossa própria ocupação, que é a migração para a terra do efeito da maré e da altura da maré e
com isto, um aumento do potencial de inundação. Reparem na imagem de cima, em que diz o dia atual e com nível médio do mar, com subida a nível médio do mar. Os nossos sistemas de drenagem, efetivamente, drenagem de águas pluviais, de esgotos, de tudo, estão neste momento dimensionados para cotas que já nem são bem aquelas que existiam no passado quando eles foram dimensionados. A maior parte deles já tem umas dezenas de anos e o nível do mar já está a subir. Se nós colocarmos 1 metro acima de nível médio do mar, muitos destes sistemas, na realidade, tornam-se um pouco obsoletos, pelo menos nas marés altas, estarão debaixo d'água e serão incapazes de fazer escoamento pluvial ou escoamento de esgotos ou de outra tipologia. E por isso nós teremos muita dificuldade em escoar, em alguns sítios, em escoar a água para o mar e acabaremos por ter necessidade de fazer estações elevatórias, comportas e adequar o nosso regime de funcionamento. Vocês podem ver que já há notícias sobre isto, nem precisamos de grandes alterações climáticas. Aqui no Sul Informação, por exemplo, tem marés vivas, podem inundar zonas baixas de Tavira e Ferragudo. Reparem que este dia não há aqui água nenhuma vinda. No da esquerda foi um dia de pluviosidade intensa que não conseguiu escoar para a Ria Formosa. No do centro, vocês estão a ver, é um dia limpo, de setembro, com céu azul lindíssimo, sem chuva, e por isso isto é água da maré. Okay? Isto é uma maré alta, viva, que inunda Tavira. E que inunda Tavira já com regularidade. Hoje em dia é na realidade utilizado até quase como atração turística. Vejam aqui o nome desta reportagem, as marés vivas do Algarve também atraem turistas. Reportagem da TVI. E está aqui um senhor a passear de calções e vai, se calhar, beber um café ali àquele café de Tavira. A questão é que isto acontece hoje 2, 3 ou 4 vezes por ano, não acontece muito mais, ainda pode ser uma atração turística. Se colocarem 1 metro de água mais acima e passar a acontecer praticamente em todas as situações de maré alta, não vai ser tão agradável do ponto de vista de funcionamento. É óbvio que nós também sabemos que há já em Portugal até outras cidades que adotaram sistemas há muitos anos para sobreviver desta maneira. Aveiro é um exemplo clássico. Em Aveiro, com o sistema existente de comportas, é possível viver numa cidade relativamente baixa e que de outra forma estaria várias vezes inundada. Tem é que se fazer este processo de adaptação também para Tavira, se calhar também para Olhão, se calhar também para Faro e para outras zonas relativamente baixas do país. Algo que não nos afeta tanto diretamente, mas que eu quis colocar nesta apresentação, porque é um efeito muito relevante, muito importante, é a incapacidade dos sistemas recifais em acompanharem, em muitos casos, a subida a nível médio do mar. Os sistemas recifais têm uma capacidade de construção através dos organismos, mas se a subida a nível médio do mar for rápida, os organismos acabam por não acompanhar essa subida. E assim passa a haver uma maior energia da onda a atingir o Recife e a ilha, haver uma certa destruição agravada e o próprio Recife acaba por morrer. E por isso pode haver a própria morte do Recife e a perda não só do ecossistema, mas até da proteção que esse ecossistema dá à ilha. Nós já tivemos nestes estados de ilha de pequena altitude, já tivemos os primeiros refugiados ambientais, Tuvalu, 2014, foram aceitos na Nova Zelândia como refugiados ambientais e neste momento passarão a existir em breve, provavelmente mais refugiados ambientais destas ilhas, destes estados, sendo que há uma campanha de estudos muito importante a nível global para encontrar dentro das próprias ilhas locais para onde as populações devem ser dirigidas e se deve fazer uma alteração da habitação. Para minimizar riscos e para colocar essas pessoas o mais possível dentro das ilhas que são os seus estados, que são os seus países, sem que tenham que ser deslocados para outros países. Não, como eu disse, não nos afeta a nós diretamente, não temos recifes e atóis, mas é uma preocupação muito importante na zona costeira face às alterações climáticas.
Medidas possíveis. E eu não vou fazer aqui uma grande apresentação relativamente às medidas, mas vou enunciar algumas que podem ser tidas em consideração. A situação atual é uma situação de interação direta entre a nossa ocupação e a evolução da linha de costa, em que nós estamos literalmente no meio dessa evolução. A linha de costa vai progredindo em muitas zonas costeiras portuguesas, vai recuando e vai progredindo para dentro daquilo que é a nossa ocupação, que também foi demasiadamente plantada à beira-mar, em muitos casos, e temos três grandes perspectivas. Duas delas são um bocadinho mais drásticas. A retirada, que é permitir a migração e o recuo, e nós desocuparmos parte da zona costeira, não é tudo, mas em parte da zona costeira. A proteção, que é nós permitirmos a nossa continuidade junto à zona costeira onde queremos, mas teremos provavelmente de fazer uma proteção pesada e perdemos o ecossistema. E depois a adaptação. E a adaptação tem aqui um bocadinho de tudo, que é tentar encontrar o equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento social, ou seja, continuarmos a ter um usufruto da zona costeira, sendo que também permitimos que todas as suas valências do ponto de vista de ecossistemas físicos e como mecanismo de proteção a nós próprios continuem ativos. É no encontro de formas de adaptação que cada vez mais se joga o futuro face às alterações climáticas e à minimização de impactos. Importante ter em consideração, este é um gráfico do último relatório do IPCC, este gráfico indica-nos algo que é muito relevante e que muitas vezes os nossos gestores não conseguem entender. É a escala, as típicas escalas de planeamento e execução de obras para proteção costeira. A primeira, o que está tracejado, já agora aqui tem a tipologia de obra à esquerda e depois à direita tem a tracejado o número de anos que demora a construir e depois a barra escura a cinzento, o tempo de vida que cada uma destas obras tem ou que permanece ativa. Por exemplo, as adaptações com base em reconstrução de ecossistemas demoram normalmente 6, 7 anos a planear, 5, 6, 7 anos a planear e têm um tempo de vida de 15 anos. A proteção com base em reposição de sedimentos também demora 4, 5 anos a planear e também tem um tempo de vida da ordem dos 15 anos. Reparem que a seguir temos que fazer novo planeamento, temos que fazer nova recuperação, temos que fazer nova adaptação. Isto implica muito dinheiro também. Elevar casas, por exemplo, e construírem casas elevadas que possam estar relativamente protegidas, e é muito feito em muitos sítios, nos Estados Unidos, por exemplo, hoje em dia também no Bangladesh e noutros locais. Tem um planeamento que demora muito mais tempo, pode demorar até 10 anos, mas tem uma possibilidade de se manter durante 30 anos. E depois temos outras tipologias de proteção mais pesada, como os diques ou então a relocalização planeada de parte do litoral. Estas atividades ou ações devem ser planeadas não num dia para o próximo, mas devem ser planeadas para serem concretizadas, como está aqui a barrinha a indicar, ao longo de 20, 30 e 40 anos, para poderem durar mais de 100. Isto entra em conflito com aquilo que é normalmente a visão da maioria dos nossos gestores costeiros, e eu diria da maioria dos nossos gestores costeiros locais, ou seja, camarários. Não estou a falar, se calhar, de gestores costeiros nacionais, esses já têm esta perspectiva. Este já tem a perspectiva que é preciso fazer planos e gestão que não é para amanhã, não é para daqui a 3 ou 4 anos, é para daqui a 20 e para daqui a 30. Na parte da gestão local, quando vamos para a gestão local, isto é muito difícil de implementar, as pessoas não conseguem pensar a uma escala das décadas. Só conseguem pensar à escala do dia a dia, quase dos próximos anos ou até do ciclo eleitoral só. É uma mentalidade que será necessário transformar para podermos ter a melhor adaptação possível às alterações climáticas. Medidas possíveis e alguns exemplos de execução. Esta é uma medida de recuperação de sapal efetuada em Castro Marim. É um antigo terreno perto da Ponte Internacional do Guadiana. É um antigo terreno que tinha sido interrompida a sua atividade como
de fluxo hidrodinâmico, ou seja, o rio não chegava aqui, tinha sido utilizado para cultivo e depois foi abandonado. E aquilo que se fez nesta área de recuperação foi simplesmente abrir 3 valas, vocês conseguem ver na imagem de cima, abrir 3 valas que voltaram a ligar o terreno ao rio e as marés passaram a fazer a sua atuação. As imagens de baixo mostram a situação atual. E a situação atual corresponde a uma zona que estava abandonada ter passado a ser um sapal natural, com um excelente desenvolvimento, com todas as suas características naturais, e se alguém lá for hoje, nem percebe que há uns anos atrás era uma área de cultivo. E com isto reproduziu-se todo um ecossistema e conseguiu-se recuperar, renaturalizar toda esta área. É algo que nós temos que começar a fazer a uma escala maior nos nossos sistemas lagunares e estuarinos. A recuperação do NAR. A recuperação do NAR já se faz em muitos locais, através do lado esquerdo, é um dos primórdios da recuperação do NAR. Hoje já nem se faz assim, as estacarias são muito mais evoluídas, os passadiços são elevados, mas esta é uma imagem do início, digamos assim, do que se fez, e a imagem da direita é também no mesmo local, aqui perto da Praia de Faro, após a recuperação. E reparem que a recuperação do NAR foi tão boa, tão elevada, que vocês já não veem as estacarias, já não veem nada do que foi feito anteriormente, inclusive a única casa que lá ficou praticamente soterrada, dado o crescimento da duna em mais de 2 metros de altura. Esta casa já não está lá, foi removida já, e a duna está a crescer agora no sítio onde estava esta casa também. E por isso é uma das possibilidades de melhoria dos ecossistemas para o futuro, que não só melhora o ecossistema, como promove uma proteção melhor também da zona interior, ao dotar a duna de maior robustez. E, finalmente, aquela que tem sido uma das ações mais utilizadas no passado recente, que é a regulamentação de praias. E que, em muitos dos locais, terá de se continuar a fazer. É a forma de gestão, se calhar, principal que se tem tido nos últimos anos. Este é um exemplo no Algarve, entre Quarteira e Forte Novo. Este aqui é perto, em cima de Valdelobo, em alguns casos. Há um novo enchimento previsto para 2014, mas há muitas mais praias, por exemplo, perto de Lisboa, a Costa da Caparica tem sido sujeita a várias situações de enchimento de areia, a zona também perto de Aveiro também tem sido e continuará a ser feito, visto que nós temos um déficit alimentar muito elevado na nossa zona costeira. Os rios já não transportam quase nada daquilo que eram os sedimentos que transportavam no passado, e estas serão ações de mitigação, de minimização de risco para o futuro. Por isso, esta minha apresentação teve como tentativa alertar-vos não só para aquilo que são os riscos atuais, mas também para o seu potencial aumento no futuro como resultado das alterações climáticas, sendo que eu não gosto de ser muito pessimista no final, e acho que nós temos capacidade de adaptação, temos capacidade para continuar a utilizar a zona costeira e manter as nossas praias, obviamente sabendo que a isso está associado um investimento grande do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da necessidade de interpretar a gestão costeira para as próximas décadas e não só apenas para os próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Oscar. Foi efetivamente uma chamada de atenção para quem não lida com estes temas todos os dias, porque realmente temos um país com vários possíveis problemas, desde o norte até o Algarve. Portanto, temos uma área costeira muito grande. E obviamente usufruí-la é obviamente bom, mas temos que ter em atenção que ficar sem ela, isso é que não é bom, portanto temos realmente que atuar o mais cedo possível. Ora, então eu abriria agora um momento para as questões que tenham, portanto podem eventualmente escrevê-las no chat ou então pedir a palavra e podem colocar de viva voz a questão que quiserem fazer.
Só custa começar. Pode ser uma curiosidade, não há problema nenhum. Não tem que ser uma questão a. Já temos ali uma. Já Mas temos uma mão levantada. Lígia Louro, por favor. Boa tarde a todos e obrigada por este webinário. A minha questão é aqui em relação, foi muito falado em relação ao Algarve, não é? Mas em relação a Lisboa, acho que não houve assim, eu cheguei um bocadinho atrasada, mas de qualquer modo acho que não foi falado e é uma questão que me preocupa muito. Como disse, os nossos governantes e principalmente os camarários, não é? Não só na altura das eleições, e o que eu vejo é, de alguns documentários, aqui é na questão da Europa, algumas zonas, estou a pensar em Veneza, mas outras, que se têm prevenido com o tempo. Em relação a Lisboa, eu não tenho nenhuma informação e gostava aqui de saber se. sim, em relação a Lisboa, há várias intervenções. Bem, vamos considerar aqui Almada dentro da Grande Lisboa, porque temos o caso da Costa da Caparica. A Costa da Caparica tem sido das áreas no país com maior nível de intervenção. Tem havido realimentações muito, eu diria quase continuadas, porque há uma dinâmica muito elevada e uma falta de sedimentos enorme, e por isso a Costa da Caparica tem tido intervenções substanciais a nível da realimentação de areias. E também teve recuperação de dunar estabelecida. No resto no resto de mais perto de Lisboa, aí tem havido algumas coisas de gestão de ribas, por exemplo, na zona de Sintra, também na zona da Linha. Não tem havido muito mais de gestão relativamente recente. Eu peço desculpa, tenho só que ligar a bateria, está bem? Só... Estava sem bateria, depois desligava-se. Mas tem havido essa intervenção próxima de Lisboa, sobretudo nestas áreas. São as mais problemáticas, sendo que Caparica é uma das mais problemáticas no contexto nacional. Tenho aqui uma pergunta no No chat da chat, sim. Andreia. Sim. Quais Quais os os melhores melhores métodos de monitorização métodos? para galgamentos? Depende do que queremos ver, mas normalmente nós não os conseguimos monitorizar no momento em que eles ocorrem, digamos assim. Já fizemos várias tentativas de monitorização in situ, no local, a nosso custo mesmo, literalmente a nosso custo de podermos ser atingidos por eles e até arrastados. Já fizemos com vídeo, em contexto de tempestades, é exatamente a melhor maneira, é com vídeo, e termos alguns equipamentos no campo com, que possam fazer essa medição. Temos correntómetros que podemos pôr no campo, temos vídeos que permitem aferir até onde é que chegou, temos transdutores de pressão que permitem ter a altura. No entanto, é tudo bastante difícil de fazer e é muito difícil prever quando é que eles acontecem. Por isso, nós tivemos durante anos alguns projetos em que a cada 15 dias nos mobilizávamos para ir para o campo à noite e de madrugada, tentar fazer levantamento de galgamentos oceânicos. Conseguimos efetivamente fazer alguns e monitorizar alguns. Não há muitas equipas no mundo que consigam monitorizar exatamente pelo esforço que acarreta. Conseguimos mais ver a sua consequência, a sua passagem, depois medir a sua forma final, até onde é que chegou, mas medir, por exemplo, descargas no campo não é muito fácil. Já conseguimos fazer, mas não é fácil. A construção de barragens pode interferir, Elizabeth, a construção de barragens pode interferir com este problema. Muito, muito. Obviamente, aquilo que nós temos hoje em dia na costa portuguesa, em termos de recuo da linha de costa, não é tanto das alterações climáticas ainda, é sobretudo da falta de sedimentos através da construção de barragens. E não é necessariamente retidos nas barragens, apesar de também lá ficarem.
é o facto das barragens, ao construirmos as barragens, nós hoje em dia coordenamos, digamos, o caudal. E coordenamos o caudal dessas barragens, até porque nós as utilizamos como hidroelétricas, e não só para não só para bebermos água, não só para a agricultura, mas também as utilizamos como hidroelétricas. E por isso nós fazemos uma gestão da água nas barragens, fazendo com que minimizemos bastante as descargas. Não interessa estar a perder água, não interessa estar a fazer descargas, e só descarregamos barragens na realidade quando não é possível conter lá a água e se chegou a um nível de topo muito elevado. Ora, como isso raramente tem acontecido, porque não tem chovido assim tanto neste país, são raros os episódios em que descarregamos as barragens e em que temos cheias. Aquelas cheias históricas do Douro, ou do Peso da Régua, ou de Santarém, nós já quase nem as vemos. Isso faz com que não haja uma descarga de sedimentos para o litoral. A maior parte dos sedimentos fica retido no leito dos rios. Se eles passarem perto de Santarém, se passarem no Mondego, a meio do Mondego, uns 60 ou 70 quilómetros da costa, ou em Santarém, se cruzarem o rio, vão ver que está cheio de depósitos aluvionares, está cheio de areia, que na realidade deveria estar na costa da Caparica, a sul da Figueira da Foz, seria o seu destino final e não chega lá. Ora, muito bem, mais uma questão da Lígia Louro, por favor. A minha questão é em relação aos custos de proteção da linha de costa. Um, Quais são aqueles que são mais dispendiosos e os menos, sim? São todos. São, são todos muito caros. Uh, 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 Vamos falar um bocadinho daqueles que são mais fáceis de quantificar. A realimentação artificial tem um custo, vamos pôr um valor redondo, que hoje em dia não deverá estar muito longe da realidade, cerca de 10 euros por metro cúbico de areia. Okay? Ora, nós aqui no Algarve, a próxima realimentação de 2024 está planeada, vai ter 1,4 milhões de metros cúbicos, ou seja, irá custar 14 milhões de euros em areia. Dará, em termos de vida, para cerca de 10 anos, talvez, de vida dessa areia na praia, depois vai sendo transportada com as ondas, vai fazendo o seu caminho. Ou seja, se quisermos, 1 milhão e qualquer coisa por ano de custo. É certo, estamos a falar de uma zona como Quarteira, Pau de Lobo, Forte Novo, altamente turística, com milhões e centenas de milhões de euros a entrarem todos os anos, e por isso 1 milhão, se quisermos manter a atividade turística e a atividade balnear, não é nada. Mas agora vamos para a Costa da Caparica. A Costa da Caparica tem um regime energético, provavelmente, a Costa da Caparica, Aveiro, etc., tem um regime energético 10 vezes superior ao Algarve. Ou seja, colocar 1 milhão de metros cúbicos na costa oeste significa um ano de sobrevivência. Okay? E 1 milhão de metros cúbicos são 10 milhões de euros. Ou seja, 10 milhões de euros na costa oeste significam um ano de sobrevivência em cada sítio. Okay? Por isso, nós quando falamos de colocação de areia, é este o preço. Mas se nós colocarmos estruturas de proteção, elas também têm preços muito parecidos com estes. Eu não tenho agora de cabeça esses preços, já soube no passado, mas eles também já se alteraram. Mas estamos a falar de coisas, se calhar, da ordem de 100 metros de uma estrutura de proteção robusta custar 1 milhão de euros. Por isso, se nós colocarmos 1 quilómetro, vamos pôr também 10 milhões de euros. E depois temos de fazer a manutenção dessa estrutura. E em frente à estrutura, provavelmente perdemos a praia. Por isso, toda a gestão costeira é muito cara. A maior parte das pessoas vai à praia e não faz ideia. A maior parte das pessoas chega lá no verão, põe a toalha e acha que está na mesma praia que esteve no ano passado. Se calhar não está. Ou a praia pode ser a mesma, mas a areia não. O custo de manter essa praia, não estou a falar aqui de custos de limpeza, não estou a falar de custos ligados por exemplo, aos passadiços, às marginais, etc. Não, só os custos de manutenção ou das estruturas de proteção mais pesadas ou da realimentação são estes que eu estou a dar.
Na maior parte dos casos no Algarve estamos a falar de um investimento de 1 milhão de euros por ano. Na maior parte dos casos na Costa Oeste estaremos a falar de um investimento de 10 milhões de euros por ano. Tenho aqui É. algumas, esperem lá, já são bastantes. Temos um caso mais a norte, a Cova Gala, sim. Não é que esteja a ser inútil a regulamentação, a questão da Cova Gala é que ela tem tanta falta de areia que ficou retida ao longo de dezenas de anos, ou seja, durante dezenas de anos a areia esteve a acumular-se na Figueira da Foz, que para nós repormos aqueles fundos precisamos de dezenas de anos de regulamentação. Os sacos geotextos não vale a pena nem ali nem em lado nenhum. Sinceramente, isso é dinheiro mandado à água. Não vale a pena colocar sacos geotextos em lado nenhum, porque nós só conseguimos. Isto é uma questão de balanço sedimentar. Simples, nós só conseguimos minimizar uma falta de areia colocando areia. Agora, a questão é, se tivermos 50 milhões de falta e só colocarmos 1 milhão, não conseguimos. A areia tem de vir, isto está relacionado com o que vem a seguir numa outra pergunta, a areia tem de vir de um sítio fora da nossa praia. Não pode vir de dentro da praia. Não podemos fazer realimentações com areia da própria praia. Isso não tem sentido. Temos que ir buscar esta areia ou à plataforma continental, aos 20, 25, 30 metros de profundidade, ou então, se houver excesso, por exemplo, numa zona estuarina que está a acumular porque não consegue mandar a areia cá para fora e tivermos excesso nessa zona estuarina, se for permitido e se for de qualidade, é possível fazer também com isso. Agora, tem que ser sempre externo ao sistema. Nós temos que colocar areia no sistema quando está em falta. Tem que ser externa, não pode ser interna. Andar lá a deslocar de baixo para cima no mesmo sistema não é fazer nada. É só perder dinheiro. Em que medida a progressiva cobertura da superfície de casas nas regiões costeiras contribui para agravar? É difícil quantificar, Preciosa, é uma excelente questão. Por exemplo, no Algarve nós temos este problema de uma forma mais sentida, diria eu, porque nós não temos rios. Nós temos pequenas linhas de água que são ativas de vez em quando chove muito. Antigamente, quando chovia muito, a linha de água era ativa, os sedimentos eram arrastados e iam parar à pequena prainha onde a linha de água acabava. Ora, hoje em dia, com a impermeabilização dos solos, não há nada para arrastar. A água passa por cima do asfalto a uma velocidade incrível, vai acabar no mesmo sítio, junto à pequena praia, mas não levou quase sedimentos nenhuns. Obviamente, isto também se faz sentir nas grandes bacias hidrográficas, a uma escala diferente. As bacias hidrográficas não terão esta percentagem de ocupação que as pequenas bacias hidrográficas do Algarve Costeiro têm. Para quem conhece o Algarve Costeiro, não é? Sabe que quase tudo o que está junto à costa está ocupado hoje em dia. E por isso muitas destas pequenas ribeiras não têm por onde arrastar sedimentos. Estas pequenas linhas de água não têm por onde arrastar sedimentos. Mas sim, a impermeabilização dos solos faz com que haja uma menor disponibilidade de material para ser arrastado para os rios. Temos ainda uma última questão que penso que já respondeu em parte, relativamente à realimentação, da praia Sim, sim, com areia sim, gente sim, ou é com não, areia, mas sim, sim, ao largo, sim. se não interfere com a própria dinâmica costeira com impactos negativos. Se for feito ao largo não, ou seja, tem que ser, como eu disse, de um outro sistema, mas também pode ter impactos negativos, não na dinâmica costeira, mas pode ter impactos negativos e tem, por exemplo, nos organismos bentónicos, obviamente, não é? Nós, ao fazermos a retirada de uma área de material, nenhum organismo bentónico vai ter capacidade de sobreviver àquela retirada. E depois, na praia, quando estamos a colocar o material com 1,5 m, 2 metros de altura, os organismos que estão na praia também não vão ter capacidade de sobreviver. Isso há um impacto ecológico relevante, mas temporário. Aquilo que se tem visto é que em zonas
como as zonas portuguesas, há uma capacidade de recuperação ecológica bastante razoável. Não é o que acontece, por exemplo, no Mediterrâneo, por isso é proibido fazer realimentações em alguns sítios do Mediterrâneo, porque têm pradarias marinhas e seria impensável ir dragar-se pradarias marinhas para a reposição de areias nas praias. Por isso tem de se ver sempre o contexto. Tem de se ver o contexto em que se está a trabalhar. Na generalidade, em Portugal, os sítios escolhidos têm esse contexto em consideração e são sítios certificados pela APA. Aliás, a APA normalmente gera estas intervenções. São sítios certificados pela APA como manchas de empréstimo que depois podem ser colocadas na zona costeira. Sim, na Caparica eu não tenho os valores de profundidade, mas a Caparica tem bancos muito extensos debaixo d'água, por isso é provável que realmente não precisem de ir muito longe para estar já mais afastados, digamos, da interação direta. Não consigo precisar, porque não sei exatamente onde é que é feita a recolha, mas há bancos grandes associados à saída do Tejo, e provavelmente será nesses bancos que está a ser feita a recolha. Muito bem, mais uma última questão. Parece que não. Pronto, já tivemos aqui um momento muito útil de discussão. Queria mais uma vez agradecer ao professor Oscar Ferreira por esta excelente oportunidade que nos deu para falar sobre estas questões da erosão costeira e da dinâmica costeira. É um tema que obviamente interessa e muito ao nosso país. E agradecer, obviamente, a todos os participantes que estão aqui connosco e aqueles que também nos estão a ver através do Facebook. Nós voltaremos com o ciclo de webinars para o próximo ano. Nós vamos ter um ano temático que vai ser relacionado com a geodiversidade. E, portanto, iremos ter o ciclo de webinars nesta temática, portanto, bastante diversificado, como o tema assim também o permite. E, por último, gostaria de vos desejar boas festas, um Feliz Natal, está aí mesmo à porta, e um ano de 2024 com muitos sucessos, próspero e com muita geodiversidade. E muitas formações que estamos a planear também. Portanto, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde, boas festas para todos. Obrigada, Boas adeus. festas. Igualmente, um bom Natal e um bom ano.